no teatro, a gente sempre deseja sorte aos nossos amigos que vão estrear. E o significado que contam nesse período onde tinham os reis e as rainhas que iam assistir os espetáculos, usavam cavalos, carruagens, então os cavalos iam levando as pessoas iam de carruagem, então quanto mais carruagem, quanto mais merda, quanto mais cavalo tinham, fora do teatro, significava que era um espetáculo de sucesso. Portanto, quando a gente deseja a alguém boa sorte no teatro, diz merda, é no sentido de que muita sorte, que o espetáculo seja bacana, mas principalmente que tenha público. Então a palavra é merda pra você. Reza a lenda que só a Broadway consegue sobreviver de bilheteria e há quem diga que nem lá. Eu sempre falo que a gente está num momento de teatro de guerrilha. Sempre foi de guerrilha, mas de um tempo pra cá tem sido muito de guerrilha, porque a gente está muito na realidade da bilheteria, né? Então, o que tem acontecido muito, pelo menos comigo, das produções que eu tenho feito, o que tem acontecido muito é a gente investir dinheiro e tentar recuperar esse dinheiro via bilheteria. Se você investe X e você tem de bilheteria menos X, você já tem prejuízo, que é o que mais acontece, né, em realidade. A gente está dando tiro na água, de certa forma. Isso é muito triste. O Teatro Nu até consegue manter uma regularidade, a gente arrisca temporadas por bilheteria, fazendo parceria com os teatros, mas o que a gente tira disso é muito pouco. Então, eu acho que é o caso de se pensar uma política pública, um real orçamento. A nossa cultura de consumo está ligada à praia, está ligada à bebida, está ligada o que as pessoas gastam de cerveja. Eu fico imaginando a quantidade de peças que elas veriam. Exatamente. Mas isso assim, claro, dentro da minha lógica, né? Eu não fui educada também para consumir tudo. Eu consumo muita coisa em cultura porque eu gosto. Então eu vou para show, eu vou para filme, eu vou para peça, eu vou para dança. É importante que tanto os grupos, quanto os diretores, quanto os produtores se organizem para participar das formas de financiamento dessa arte, porque as pessoas precisam criar artisticamente e também precisam de um subsídio financeiro para garantir a sua existência, a sua dignidade, a sua casa, a sua saúde, a sua educação. Inevitavelmente o dinheiro é importante. Eu não quero ter que me lascar para trabalhar em tudo quanto é coisa e não fechar a conta no fim do mês. Como eu já tinha esse plano desde a graduação, né, de seguir carreira acadêmica, então sempre foi uma coisa que eu fiz em paralelo. Eu vejo alguns grupos que vão se mantendo através disso. Dessa forma. Mas aí é aquilo que a gente já falou, são as outras estratégias de acumular funções. Hoje, 10% da população baiana, soteropolitana, frequenta arte, cultura, museu, teatro e tudo. 10% são 300 mil pessoas. A gente acha que é pouco, não é não. 300 mil pessoas é metade de Floripa. Então isso é muito importante. A gente tem um público. Vixe Maria, Deus do Diabo na Bahia, ficamos 4 anos em cartaz praticamente direto, fazendo sextas, sábados e domingos, e fizemos um público de 180 mil pessoas. Ou seja, 300 mil faz você durar muito tempo. A gente tenta se encaixar num padrão que a gente nunca vai se encaixar, né? A realidade dos profissionais de teatro, dos artistas que recebem um salário é quase nula, isso praticamente não existe. Mas eu acho que a gente tem que começar a entender a nossa forma de produção, e quando eu falo de nossa forma de produção é em relação a essa parte financeira mesmo, né? Um espetáculo como a Bofetada. A Bofetada é maravilhoso da gente pensar, porque era uma grana que é uma galera que fez sem grana, claro, que apostou nessa fórmula de ter um contexto engraçado com atores incríveis, e é o maior sucesso que nós temos até hoje, com quase 30 anos de carreira. A década de 90 foi uma década muito importante, porque houve uma transformação muito grande, capitaneada por 3 mega sucessos. Né? A Bofetada, o Paió e os Catedrásticos. Esses 3 espetáculos trouxeram a cara da Bahia para o palco, lançaram atores que até hoje estão aí nacionalmente e internacionalmente, né? E trouxeram principalmente uma mudança radical. A partir daí começou a se encarar profissionalmente o teatro baiano. A figura do produtor apareceu, as leis de incentivo apareceram, o patrocínio apareceu, e a gente começou a viver, né, um grande boom. Todo mundo queria fazer teatro, foi uma grande explosão.
E alguém faz, você é da bofetada, né? Tem dias que eu tô ótimo, você sou, tem dia que eu tô com mal pra fazer, chega, não. A gente tinha uma política cultural que já na virada do século, ela já estava entrando um pouco em decadência, a gente não via mais as coisas acontecendo com tanta pujança. Mas aqui em Salvador, especificamente, a gente não tem mais, pelo menos eu sei que há anos atrás isso existia, mas hoje a gente não tem mais a tradição do patrocínio direto, né? A Lei Rouanet praticamente não funciona aqui também, especialmente para artistas que não têm tanta visibilidade. Os grandes nós merecem ser desatados pelo governo, mas para isso precisa se pensar uma política pública para quem está começando, para quem está estabelecido, para quem tem muito tempo, para quem tem pouco tempo. Eu comecei no curso livre de teatro, que na minha época era ministrado pelo Teatro Castro Alves, pela Fundação Cultural. Que hoje o curso livre ainda existe na UFBA, na escola da UFBA. Eu comecei no curso livre em 1983, eu fiz parte do 5º curso livre no espetáculo Cabaré Brasil, dirigido por Luiz Mafuz. A primeira grande escola foi realmente o curso livre enquanto formação, enquanto artista e enquanto pessoa de teatro. Eu comecei a fazer teatro na Universidade Federal da Bahia, na Escola de Teatro, num curso de extensão que é o curso livre, que é um curso também que formou gerações e gerações de artistas do teatro da Bahia. O início da sua formação se dá muito como atores e atrizes e depois as pessoas vão se tornando, né, outras coisas a partir de uma formação mais expandida. Eu fiz parte do 25º curso livre e fiz a peça Vestido de Noiva com direção de Paulo Cunha. Eu adoro falar do curso de mestrado e doutorado da UFBA de Artes Cênicas, que é um dos mais respeitados da América Latina, a nota mais alta da América Latina há anos. Né? Nós temos um elenco tão competente, com tanto amor, com tanto respeito. E a gente tem na Bahia, claro, uma escola importantíssima, né, na cena nacional. Primeira escola de teatro, nascida naqueles anos 50, criada, né? Um ano muito importante, um período da história brasileira muito importante na formulação, né, de uma identidade, de uma imaginação de brasilidade. No primeiro semestre, a minha turma da universidade se comportava enquanto grupo. E não é à toa que hoje eu faço teatro porque trabalho com grupos. Eu faço parte de 2 grupos de teatro. E Paulo Cunha, que é professor da UFBA, né, e diretor de teatro, e Hebe Alves, estavam querendo montar um grupo e nós montamos o grupo Artes e Manhas. Começam a partir, né, desses investimentos a criação de muitos grupos artísticos, ou seja, porque a gente precisa entender que uma coisa é a produção, o mercado, outra coisa é quando o próprio grupo estrutura uma cena. E a agenda dos grupos, né, ela está muito também ligada a uma dimensão da cidade. Todo teatro é diferente, né? Não necessariamente o de grupo é especial, mas ele tem suas especificidades. Porque as decisões são todas muito coletivizadas, os rumos do grupo eles dependem muito de uma pactuação entre os integrantes, a própria rotina das atividades de cada um dos integrantes é algo que a gente precisa estar acordando o tempo inteiro, a forma de trabalhar. A primeira produção assim, que eu meio que assinei junto com a turma foi a produção do nosso espetáculo de formatura, que foi Bonitinha Mais Ordinária, e que aconteceu em 2012 e em 2013, janeiro de 2013, nós fomos convidados pelo TCA para fazer uma temporada na Sala do Couro. E acabamos fazendo 2 temporadas de muito sucesso na Sala do Couro. Então, esse primeiro momento, a gente não teve a possibilidade de errar, né? Uma ideia mesmo, que é o nosso último espetáculo, é uma ideia que vem desde 2010, de Márcia, uma das componentes do grupo. Eu me integrei a esse processo, aí já pensando especificamente em montar a peça. E nesse processo criativo eu acredito que eu pude ser mais do que um produtor,
ou ser além, não necessariamente mais. É um sufoco, mas eu aprendi a gostar de produção. E mais do que aprender a gostar de produção, eu aprendi a gostar de ser atriz e produtora. Quando eu comecei em 1977, a gente tinha uma cena muito rica, mas ainda amadora no sentido de que não existia profissionalização. Então eu não tinha figura de produtor, os espetáculos não tinham uma relação direta com o público, o teatro não era encarado como um negócio, o teatro praticamente era encarado como um hobby. Naquele meado dos anos 90, logo surge o curso de produção cultural na Faculdade de Comunicação. Eu era aluna da Escola de Teatro e a gente recebeu aquilo com grande entusiasmo, porque finalmente teríamos esse espaço, né, de pensar esse outro lado do campo. A gente trouxe um acabamento, um cuidado, né, uma coisa de espetáculos bem feitos, um figurino bom, um cenário bom, uma produção muito bem cuidada. Se a gente for pensar tradicionalmente, as pessoas com funções muito específicas e claras dentro de um processo de uma peça, o ator, o diretor, o produtor, o jornalista que faz assessoria de comunicação, o designer, o músico, o diretor musical, todas essas funções muito específicas, elas existem aqui no Vila Vox, mas é um pouco mais complexo compreender e delimitar onde acaba a função de cada uma dessas pessoas e quando começa a função dos outros. Em 2003, a gente, com Gilberto Gil como ministro e Juca Ferreira como secretário executivo, inicia um grande processo, aí sim, revolucionário no Brasil, sobre o papel da cultura no desenvolvimento de uma sociedade. Ocorreu uma coisa bem curiosa no meu caso especificamente, que é com a mudança da política cultural, com a entrada do governo Wagner, com a nova gestão da cultura, começou-se a se pensar uma coisa mais de poder democratizar mais essa verba, como disseram, né? No ano de 2007, com a criação da Secretaria de Cultura, a Fundação Cultural do Estado da Bahia passa a ser o locus institucional que vai pensar as políticas públicas para o campo artístico. Então, hoje na Bahia, nós temos esse ambiente com seus colegiados, com suas estruturas de participação, etc. Nacionalmente, nós temos a Funarte, né, que é a Fundação Nacional de Artes, que é responsável pelas políticas públicas para o campo artístico em âmbito nacional. Tanto aqui na Bahia, quanto a nível nacional, na parceria com outros grupos de teatro, participando das conferências, participando do movimento Redemoinho, que foi um movimento de grupos de teatro do Brasil. A gente tem a referência da Lei do Fomento ao Teatro do município de São Paulo, que permitiu a consolidação de uma série de grupos de teatro desde quando ela foi criada. Batalhando e sem conseguir ter acesso a essa verba da cultura do Estado. E aí, coincidentemente, com a chegada de Márcio, de Wagner ao governo, os primeiros 4 anos dessa gestão eu consegui ter 7 projetos entre editais e demanda espontânea realizados. E a partir de 2007, nós, já na perspectiva do fortalecimento do modelo dos editais públicos, a gente ganhou o primeiro edital. Eu não estava no grupo ainda, mas tenho memória disso por conta das conversas todas que a gente tem aqui, que foi um edital de circulação. Pegando uma época dourada da política dos editais, vamos dizer assim, e sabendo me articular nesses espaços também em outras linguagens. Então, eu ganhei editais em áreas diversas, em dança, em teatro, em cinema. Isso fez com que boa parte dos produtores teatrais que trabalham profissionalmente com teatro se voltassem a esses mecanismos para viabilizar a sua produção artística. E revela muita coisa, porque essa onda que o Paulo está chamando de era de ouro dos editais, ela causa uma diferença muito grande no nosso cenário. Existe aí sim um antes e depois. O fomento no Brasil, ele até hoje, né, é conhecido, ou ele consegue chegar via renúncia fiscal. E na Bahia, naqueles anos, a gente consegue inverter a lógica, ou seja, do fomento da cultura, que no Brasil e na Bahia estava prioritariamente concentrado na renúncia.
né, quando as empresas dizem aonde elas vão aportar, né, os recursos, né, quando o Estado deixa de arrecadar e autoriza, né, via renúncia fiscal, que empresas digam onde elas vão colocar os seus recursos. Em paralelo, começou a surgir o chamado espetáculo de edital. E o espetáculo de edital é o quê? Você concorre no edital, você ganha X. E você tem que fazer 6 apresentações. Você só faz as 6. Então começou a não se considerar o mercado. Começou a não se considerar o público e o público começou a se afastar. O que começou a ser produzido passou a interessar menos. Né? O apoio da prefeitura, do governo do estado e tal, em alguns casos não conseguiu suprir a demanda. Organizar esse campo para também ativar de maneira mais programática essa dimensão econômica, para fazer da cultura um segmento importante no desenvolvimento econômico. Mas para isso também precisa orçamento. Não basta só ter um grande gestor, claro que isso é importante. Eu nunca dei a sorte de ter passado no edital, vou dizer assim, tá? Para não ser tão, para não botar minha mágoa para fora, mas eu não passo assim, sabe? Se eu não me engano, naquele 2007, Salvador concentrava quase por volta, né, de 90% acumulava 90, 86 a 90% do investimento na cultura do Estado. Essa política especificamente dos editais fez foi entender a Bahia para além de Salvador, né? Isso é uma coisa muito boa, assim, entender e ponderar os interiores nesse sentido, né? Então, mesmo que as verbas sejam menores do que as que vêm para a capital, cumpre a mesma lógica do que é São Paulo e Rio, o resto do Brasil, né? Esse entendimento do Brasil não é só Rio de Janeiro e São Paulo. Então, isso o MINC fez também em nível nacional, que é tentar uma certa política de cotas para que mais regiões fossem contempladas e não só o eixo central de produção de teatro, cinema, televisão. E isso impacta sobremaneira na Bahia. Não pode estar localizada no miolo de Brasil e na Bahia a mesma coisa. Então a gente começou a falar na descentralização, na territorialização, né? Primeiro com o nome de interiorização, mas depois com muita força no sentimento de territorialização, de que a cultura precisava, né, ser entendida em todo o território nacional. O que eu vejo agora com esse escasseamento das verbas, principalmente estaduais, é que voltamos ao processo antigo, que é fazer as peças e rezar para que a bilheteria cubra. A gestão, de novo, que muda na cultura. E aí a coisa piora sensivelmente, porque os editais começam a não ficar anuais, as coisas começam a perder uma regularidade, a verba diminui bastante. Eu acho que para a cultura especificamente o governo Rui é um governo muito ruim, com alguns laivos que merecem aplausos. Eu acho que o teatro que está sendo feito hoje, ele é um teatro que tem muitos pontos positivos, é um teatro rico, é um teatro diverso, mas ele perdeu um pouco a comunicação com a plateia. As pessoas não estão mais indo ao teatro como já foram e ele peca na qualidade. Existe uma ânsia por quantidade, ou seja, vamos produzir 3, 4 peças, o mesmo diretor, o mesmo grupo, e não existe uma preocupação de que aquele espetáculo fique em cartaz, de criar um grande produto, né? Com exceções, obviamente. Eu acho massa a gente fazer teatro na guerrilha, como eu falei, mas eu não sei até quando a gente vai ter fôlego para isso. Porque é muito puxado, assim. Muito puxado. Fui não só convidado para reinaugurar a Sala do Coro com os Pássaros de Copacabana, como agora a gente passou no edital de ocupação da sala e vamos estrear As Tentações de Padre Cícero aqui, que é meu novo espetáculo. Então tem pontos bem interessantes no governo, mas de uma forma geral houve uma certa negligência com a questão de se pensar uma política cultural. E o teatro baiano é respeitadíssimo. A gente não precisa nem mais sair daqui antes de rede social, quanto mais com rede social. Antes de rede social, a gente não precisava sair daqui para fazer sucesso lá fora. O Sapato do Meu Tio é uma das coisas mais belas do mundo, uma das peças mais convidadas por festivais mundiais do país. Nós não vamos, né, nos calar, não vamos parar.
precisamos estar organizados, entendendo que a escolha desse campo é uma escolha de relação profunda com a proteção da vida, seja com as pautas identitárias, né, que estão aí na pauta do dia como ameaçadas, né, mas também entendendo que é engraçado, lindo, que Mujica falou recentemente naquilo que a gente chama de movimento pela democracia. Ele fala assim: a minha geração acreditou que democratizando, é uma coisa mais ou menos assim, que democratizando os meios de produção nós teríamos um homem novo. Por engano, se a gente não muda a cultura, não muda nada.